Nelson Mandela, quem o prossegue? Olá, é este o título que dou ao meu comentário teológico da semana, que hoje termina, iniciada a 1 de dezembro de 2013. Nelson Mandela, quem o prossegue? De Nelson Mandela também se pode dizer o que o segundo volume do Evangelho de Lucas, teologicamente, não jornalisticamente, teologicamente diz de Jesus, que depois da sua morte crucificada pelo poder, viveu mais 40 dias, durante os quais acompanhou as suas discípulas, os seus discípulos fiéis, e fez tudo por tudo, para que, concretamente, o grupo dos 12, dos quais hoje os bispos continuam a reclamar, e então com destaque para o bispo de Roma, não perseguissem o judaísmo, nem nenhum outro sistema de poder. O judaísmo com o qual Jesus se afastou, com o qual rompeu, e qualquer outro sistema de poder, muito menos caísse na tentação de criar um outro sistema de poder ainda mais sofisticado que o sistema judaico, que o judaísmo. Claro, 40 dias. Historicamente, jornalisticamente, nós temos que dizer que depois da morte crucificada de Jesus, nunca mais ninguém o viu. Nunca mais ninguém o viu. As narrativas dos 4 evangelhos, ou dos 3, porque Marcos não tem nenhuma, das chamadas aparições de um ressuscitado, são narrativas teológicas e que têm de ser muito bem interpretadas, porque efetivamente nunca ninguém mais viu Jesus depois da sua morte crucificada. Portanto, nunca mais Pedro, por exemplo, pôde falar com Jesus e reconhecer todo o seu desvario, aquele tê-lo negado 3 vezes na totalidade. Pois é, mas o segundo Evangelho de Lucas, chamado Atos dos Apóstolos, fala-nos de que viveu 40 dias depois e que de vez em quando estava com o grupo, mas é uma linguagem teológica para ver se o grupo dos 12 resiste à tentação de prosseguir o judaísmo, manter-se dentro do judaísmo e, porventura, como veio a acontecer, criar uma nova corrente dentro do judaísmo chamada judeu-cristianismo, que é ainda mais sistema de poder, ainda mais rafinado, e que veio a dar o cristianismo, sobretudo a partir do imperador Constantino, no início do século IV. Pois bem, esta é uma narrativa para dizer quanto Jesus faz tudo, parece que mesmo depois da sua morte crucificada, para impedir que tal acontecesse. 40 dias significa, é o tempo, 40, número 40 é o tempo de uma geração na Bíblia. É o tempo de uma geração. E neste caso, 40 dias que ainda duram. E durarão enquanto houver humanidade, enquanto durar a história. Pois bem, nestes 40 dias, enquanto dura a humanidade, após a morte crucificada de Jesus, vê-se que, constata-se, que já depois de 2000 anos, este objetivo de Jesus e da sua Ruá, sopro maiútico, ainda não está visivelmente conseguido, uma vez que o grupo dos 12, em lugar de prosseguir Jesus, optou por manter-se no judaísmo e reforçá-lo ainda mais, ao criar uma nova corrente dentro dele, como já disse, chamada judeu-cristianismo, que mais não é do que o início do poder monárquico absoluto
chamado cristianismo. 3 poderes iguais e distintos, verdadeiramente um só poder: o dinheiro, o poder financeiro, com os outros 2 ao serviço dele. Outra coisa não é o cristianismo, senão o poder monárquico absoluto, na versão católica romana e nas múltiplas versões protestantes. Outra coisa não é o cristianismo, que este poder monárquico absoluto, invicto e infalível. Pode pintar-se, vestir-se muito de branco e de muitas liturgias, de muitos cultos, de muitos discursos sobre Bíblia e Palavra de Deus, mas estão a falar sempre de outro Deus que não o de Jesus. E outro Deus fora do Deus de Jesus é sempre um ídolo. Fixem bem, é sempre um ídolo. Pois bem, também de Nelson Mandela se pode dizer que o sistema de poder perverso, intrinsecamente perverso, primeiro matou simbolicamente ao condená-lo à prisão perpétua, a prisão política perpétua. É uma morte política. E depois de 27 anos de tortura na prisão, de isolamento, de calúnias em tudo o que era comunicação social, decidiu tirá-lo da prisão aos 72 anos de idade. E até o galardoou o sistema com o Prémio Nobel da Paz. Pois é o sistema, não se esqueçam. Porém, Mandela não tirou nunca os olhos. Mandela não tirou nunca os olhos das vítimas. Nunca se passou para o lado do sistema, nunca foi algoz. Mesmo quando mais pareceu que passou a fazer parte do sistema, como presidente, não se passou, não fez parte. Mantém-se homem íntegro, homem de paz, homem de afetos, homem de perdão. Até aos seus carcereiros de 27 anos, até aos brancos que o condenaram à prisão perpétua. E é entregue, totalmente entregue ao seu povo. Nenhum ódio, nenhuma discriminação, sempre, sempre inclusivo. O poder não conseguiu comer-lhe a alma, a identidade. Mesmo no lugar de presidente, não é o poder que nele se afirma, mas o ser humano, no qual todos os povos do mundo, não apenas os sul-africanos, se revêem. E os povos do mundo nunca se revêem nos estranhos, nos poderosos, nos exploradores, nos tiranos, nos ditadores. E tais são os agentes do poder político e do poder económico financeiro e até do poder religioso e eclesiástico. O cristianismo é isso. É o poder, é a tirania. Por mais que vista de caridadezinha e de santidade. Temem-nos ao poder, aos poderosos, aos estranhos. Temem-nos e são-lhes submissos. Os povos temem-nos e são-lhes submissos. E agora, depois de 40 dias, que no caso de Nelson Mandela são 23 anos de visibilidade política, como presidente e como ser humano, porque a partir de dada altura renuncia ao cargo até de presidente, como ser humano que não se vende ao poder e não se deixa corromper, antes o amarra e tem-no sob controlo, eis que se torna
definitivamente, e por isso definitivamente vivente, e por isso também definitivamente invisível. Como toda a realidade essencial que é sempre invisível aos olhos. E que nos é dado ver com esta sua Páscoa, com esta sua passagem da visibilidade à invisibilidade. O que nos é dado ver? Tudo o que é poder e agente do poder, desde Obama ao Papa de Roma e até Aníbal Cavaco Silva, chefe de Estado em Portugal, revelam quanto são hipócritas e inimigos dos povos da terra. Todos não se cansam, são lestos em elogiar Nelson Mandela e até se propõem, muitos deles, aproximar-se do cadáver e vão participar no funeral do cadáver, funeral de Estado. Nenhum deles, porém, tem a dignidade de prosseguir Nelson Mandela, de renunciarem ao poder e serem seres humanos simplesmente, mesmo em lugares de presidência. São abutres que correm para onde há carne de primeira, porque das vítimas não. Onde há carne de primeira em putrefação. Abutres políticos. E com isso revelam todo o perverso que são, todo o anti-Nelson Mandela que são, por mais que se façam próximos agora do seu cadáver, participem no funeral e elogiem e façam discursos de grande tom sobre Nelson Mandela. Hipócritas, hipócritas. Alerta. Porque este tipo de mundo não nos merece, não nos merece. O mundo do poder, até aos seres humanos como Mandela, consegue comer ao transformá-los em mitos, em lendas, em deuses, em divinos. Já foi o que fizeram a Jesus, historicamente. Transformaram-no no mito Cristo do seu nome. Cristo, poder invicto, claro, simbólico, mas depois lá estão os seus agentes históricos e isso já não é simbólico, é real. E temos 2000 anos de cristianismo em vez de prosseguimento de Jesus. E 2000 anos de cristianismo são 2000 anos de terror. Pois bem, também nesta semana, o meu livro mais recente, Jesus segundo João, o quarto evangelho traduzido e anotado como nunca o conhecemos, da Seda Publicações, viu esgotada a sua primeira tiragem. E por isso, neste momento, este exemplar já é da segunda tiragem. Ora bem, neste evangelho, o quarto evangelho atribuído a João e que está aqui traduzido e anotado como nunca o conhecemos, há aqui um capítulo, o capítulo 10, em que Jesus diz: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no átrio das ovelhas, mas trepa por outro lado, é um ladrão e um bandido. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre-a e as ovelhas escutam a sua voz. Chama pelo próprio nome as suas ovelhas e fala-as sair. Porém é um estranho, não seguem, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. É assim, Jesus vivamente lhes aconselho a aquisição deste livro, Jesus segundo João. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto, a Igreja de Jesus, que tem tudo de clandestinidade.